diferente do seu discurso. Então ambos têm um peso, tá? Na hora de se inferir e dar a ideia de valor. Ou seja, muita gente fica gritando por aí que tem valor, mas as suas atitudes não convergem para o tal valor, para a construção desse valor. Então você ter a ideia de que você vai inferir valor de uma forma repentina, de uma hora para outra, ou só você dizendo que você tem valor, isso não passa de uma infantilidade psíquica, né? É de você chegar a acreditar que você vai inferir nas pessoas que você tem valor, só dizendo realmente que você tem valor. Só que não, você tem que caminhar com as suas atitudes. Ou seja, isso quer dizer onde você se coloca, como você se porta, com quem você anda, as suas atitudes, as suas palavras, né? De fato, como você se vê. Será que você realmente tem uma autoestima elevada? Ou você somente fala e no seu dia a dia você não é assim? Então lembra do nosso efeito contraste que nós falamos aqui? A gente tem que ter cuidado para não se fazer o mau uso do efeito contraste. O que seria o efeito contraste? É colocar aqui no mesmo pratos da balança, né? Equiparar, ficar igual aqui os pratos da balança, que é o discurso e as suas atitudes. Aí sim você vai ter o valor, né? E aí eu coloquei aqui em respeito a vocês na minha pauta, então o efeito contraste que eu acabei de dizer para vocês, para dar a ideia de valor, né? Ter cuidado com os locais que você frequenta, né? Porque isso tudo infere a ideia de valor, ou seja, a própria forma de você se posicionar, até mesmo dizer para as pessoas o local que você frequenta, postar sobre locais que você frequenta, isso tudo traz uma ideia de valor, né? E as suas atitudes, claro, de convergir para tudo isso. E eu gosto de citar aqui o exemplo da loja, que eu vou falar aqui para vocês qual é o exemplo da loja, que traz uma ideia realmente o que é valor, traz a ideia realmente do que é valor. Certa feita, uma empregada recebeu um bilhete de uma chefe que estava para fechar a loja, e no bilhete ela dizia: olha, fulana, vamos fechar a loja porque a loja não está vendendo nada, e assim que eu chegar de viagem iremos fechar a loja e infelizmente vou ter que mandar você embora porque eu não estou vendendo nada. Então aquele bilhete que ficou para ser entregue àquela funcionária molhou, né? Então ela acabou inferindo a ideia de que o que a chefe, na verdade, estava pedindo naquele papel, porque espera-se de qualquer funcionário que o seu chefe quer sempre o maior ou o melhor, né? Ela achava ali que tinha que vender pelo dobro do preço e não pela metade do preço, porque ela tinha discriminado ali no papel. E eu esqueci de falar aqui com vocês que ela tinha discriminado ali no papel que teria que vender as coisas pela metade do preço. Então guarde isso, a chefe queria vender as coisas que não estavam sendo vendidas pela metade do preço para que ela fechasse o quanto antes a loja. Ou seja, ela baixou mais ainda o valor. Ou seja, se ela tivesse elevado o valor, né, quem sabe as pessoas não viam de uma outra forma. Então veja que a inferência é errada, o caminho é errado. Ela queria cortar o valor pela metade para tentar vender mais rápido os objetos. Então assim a chefe escreveu, mas como o papel molhou, a empregada esperou um pouco mais da chefe, porque o chefe sempre quer mais do funcionário, né? A cobrança, o nível de cobrança maior. Então ela achou, como molhou o papel, ela achou que tinha que vender pelo dobro do preço, não pela metade do preço. Olha que interessante, né? E assim ela fez, pela sua percepção, já que o papel molhou, ela vendeu aqueles artefatos, né, aqueles objetos, aqueles utensílios da loja, aquelas lojas de utilidades, né, pelo dobro do preço. Quando ela partiu dessa ideia de vender pelo dobro do preço, o que aconteceu? Ela vendeu muito mais do que o esperado. Ou seja, se ela tivesse cortado o valor pela metade, ela ia imprimir pouca ideia de valor, né? Se ela acreditasse pouco, ela ia vender pouco. Mas ela acreditou tanto que ela dobrou o valor dos objetos. É como se desse essa ideia: olha, quando eu corto o valor e quando eu dobro o valor. Então veja que a percepção do material, da capa do objeto, no nosso inconsciente, ele muda, né? Ou seja, quanto mais você emprega a ideia de valor de fato, né, mais você emprega no inconsciente das pessoas o quanto aquilo é precioso.
né? Então é aquilo, é você vender aquele objeto numa loja de utilidade em certo local e ter o mesmo objeto e vender em outro local. Então, se eu vendo num local onde as pessoas têm tem uma renda per capita maior, a tendência é eu vender aquele material, o mesmo material que eu venderia em bairros populares por um preço elevado e conseguiria vender pela clientela, né? Então, não se levar por isso, pelo ambiente, e não se levar pela clientela, vamos dizer assim, mas sim inferir sempre o mesmo valor, que é alto, né? Então, partindo dessa ideia, você sempre consegue inferir valor, né? Então, essa empregada, ela não levou em consideração que teria que vender pela metade do preço, não chamou essa ideia dela, mas sim de vender pelo dobro do preço. Então, quando ela inferiu essa ideia de valor de ser mais, o outro enxergou de uma forma mais, né, requintada, de uma forma mais cheia de requisitos, né? A gente ainda vai falar aqui de requisitos. Seja uma pessoa assim de requisitos, né? Não seja qualquer pessoa assim, não seja a pessoa que se venda por qualquer coisa, né? Que se entregue por qualquer coisa. Seja uma pessoa assim que tenha seus requisitos a ser preenchido, né? É a pessoa saber com quem está lidando. Então tem que saber que você tem os seus conceitos, que você tem os requisitos a ser preenchido para se conseguir alguma coisa por você. Então a ideia de valor é essa, né? Sempre estimando um valor maior, né? Sempre de fato convergindo para atitudes maiores, para que o outro te veja dessa forma, para que você não tenha um mau uso do contraste, do efeito contraste, para que você sempre concilie atitude com aquilo de fato que você prega, tá certo? Então essa é a ideia de valor, é você sempre inferir a ideia mais de valor e não só dizer, eu tenho muito valor ou isso tem muito valor, não, é inferir de fato, né, o que tem valor. E quando a chefe, retomando a história, quando a chefe da funcionária chegou, ela viu que tinha vendido todos os utensílios e viu que era pelo dobro do preço, ela se espantou. Então ela até já desmotivou em fechar a loja. Então ela meio que houve, né, um gatilho mental, assim, um reforço para que continuasse com a loja. Ou seja, ela viu que de fato aquilo que estava faltando